Boa tarde. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do centro. É um prazer poder falar aqui com os amigos do Furtado. E este é um espaço que reúne os amigos do Furtado. Um prazer especial estar nessa mesa aqui com o Bruno, com quem já discutiu o Furtado na tese dele de mestrado, com o César e com o professor João Antônio, que é um amigo de velhos combates. A minha exposição é para discutir a atualidade da crítica à modernização dos padrões de consumo do Furtado. Eu quero defender a tese que não só a teoria, como a interpretação histórica do Furtado, ela permanece como um elemento importante para a gente poder entender a realidade brasileira e, sobretudo, transformar a realidade brasileira. E eu acho que esse ponto de partida é importante para entender o Furtado. O Furtado é um homem que organiza a sua reflexão a partir dos princípios da teoria da praxis. Ou seja, para ele, o importante é, como diria o José Martí, conhecer para resolver. O pensamento dele é um pensamento voltado para a praxis e, portanto, entender a atualidade do Furtado é entender a pertinência da sua crítica ao subdesenvolvimento e as consequências práticas da sua crítica do ponto de vista político. E qual é a ideia do Furtado? O que o Furtado é, na minha opinião? Ele é um crítico do progresso como um fim em si. Para ele, o progresso técnico não é um fim em si, mas é um meio. E quando transformado em fim em si, isto provoca distorções na forma de se dar o movimento de incorporação de progresso técnico. Como é que ele organiza o pensamento? A partir de uma totalidade. Então ele vai pensar todos os problemas na sua articulação. Como é que se organiza o progresso técnico, o tipo de tecnologia, o substrato social do desenvolvimento, a forma de organização territorial da sociedade, o modo como se dá a organização dos centros internos de decisão e a cultura, a ideologia, que é o que dá o norte para este conjunto. Então, esse é um outro elemento que eu acho que é importante para entender o Furtado. O Furtado tem que ser entendido na sua totalidade. Dentro desta totalidade, o elemento cultural tem um peso determinante, mas é um peso determinante dentro desta configuração total. E a segunda coisa que eu acho que é importante para entender o Furtado é que o Furtado tem uma visão, por assim dizer, interessada da realidade. O Furtado não é um diletante. E também acho que não se pretende um cientista neutro. Ele, na verdade, é um brasileiro, latino-americano, um nordestino, que está preocupado em resolver os problemas da sua sociedade. Então, entender o Furtado é entender a importância, a pertinência, a atualidade da sua utopia. E qual era a utopia do Furtado? É combinar capitalismo, democracia, soberania nacional. Essa que era a ideia dele. Democracia entendido como igualdade social, equidade social, não como ritual, digamos, de eleição. Então é dentro desta perspectiva que eu quero pincelar a atualidade da sua teoria e da sua interpretação histórica. Na verdade, 3 questões. A teoria, a interpretação histórica e as implicações práticas do pensamento do Furtado. Bom, quando a gente pensa a teoria, o que faz o Furtado? O Furtado faz uma teoria do subdesenvolvimento. A essência da teoria do subdesenvolvimento do Furtado é clara. Ele diz a causa do subdesenvolvimento é a modernização dos padrões de consumo. Então, é uma forma irracional
de assimilação de progresso técnico que provoca as taras do subdesenvolvimento. E a razão é clara, e o tempo é curto, né? Então vou resumir. Assim como o indivíduo rico, não pode reproduzir os padrões de consumo de um indivíduo, assim como o indivíduo pobre não pode reproduzir os padrões de consumo do indivíduo rico, uma nação, um país, uma sociedade mais pobre não pode generalizar pelo conjunto de sua população e pelo conjunto de seu parque produtivo a tecnologia de sociedades mais ricas. Essa que é a ideia básica. Então o Brasil, por exemplo, um país que tem uma renda per capita, dependendo do dólar, 6 vezes inferior à renda per capita das economias centrais. Ele não tem condições objetivas materiais de reproduzir pelo conjunto de sua população e pelo conjunto de seu parque produtivo os padrões de consumo e de eficiência das economias centrais. Se a classe dominante desta sociedade insiste em trazer os padrões de consumo do centro, ela consegue, mas consegue às custas de marginalizar uma parcela expressiva da população dos benefícios do progresso. Então essa é a ideia básica dele. Então a culpa do subdesenvolvimento, a causa do subdesenvolvimento é a modernização dos padrões de consumo. E a modernização dos padrões de consumo, ela é determinada basicamente por dois elementos. O que permite a modernização dos padrões de consumo é a reprodução de formas de dependência externa, de relações dependentes com as economias centrais, por um lado, e por outro lado, a perpetuação, a reprodução de desigualdades extremas, de uma fratura social, que faz com que as sociedades subdesenvolvidas tenham na sua estrutura social a marca de sociedades que estão organizadas na forma de segregação social. Então, o que é a modernização? É o resultado da posição subalterna na economia mundial e é o resultado de uma assimetria social aguda. Em outras palavras, a modernização é o resultado do colonialismo cultural e do que o Furtado chama de elites aculturadas. Interessante, ele não usa a categoria burguesia, ele usa elites. Depois, isso já é um tema de debate. Mas, no caso aqui, o importante que eu quero enfatizar é que ele não está falando esquerda, direita, está dizendo elites, ou seja, dirigentes aculturados. E o que é um dirigente aculturado? Porque, em última instância, o problema vai ficar aqui. A elite aculturada é uma elite descompromissada com os problemas do país. Essa que é a ideia básica dele. Então, qual é a causa do subdesenvolvimento, em última instância? O controle do poder político, o controle do poder social por dirigentes descompromissados com os problemas do país e compromissados com o capital internacional, com os interesses alheios ao país. Essa que é a ideia básica. Então, essa é a teoria dele. Por que essa teoria é atual? Qual é a atualidade desta teoria? A atualidade desta teoria é que o Brasil continua um país completamente subdesenvolvido. E o padrão de incorporação de progresso técnico, ele continua subordinado à modernização dos padrões de consumo. Então, este olhar crítico para a realidade de como se dá a incorporação de progresso técnico, ele permanece, atual, no sentido que ele permanece revelador de problemas, como fica claro quando a gente examina a sua interpretação histórica. Porque qual é o problema em última instância? Elites descompromissadas com os problemas do país.
O que é interessante, porque nos remete à discussão quais são os problemas do país, que é o gancho para fazer a mediação para a interpretação histórica. Os problemas do país, na visão do Furtado, são problemas de formação. Ou seja, esta é uma sociedade de origem colonial que ainda não resolveu plenamente seus problemas de formação. E qual é o problema de formação? Qual é o problema que acompanha a vida brasileira desde a sua origem? Os problemas mudam, muda a forma, muda a intensidade, ora melhora, ora piora, mas tem uma coisa que é comum no Brasil, uma dupla articulação, responsável pelo subdesenvolvimento, a dependência externa e o regime de segregação social. Então, qual é o problema do Brasil? Resolver o problema da soberania, resolver o problema da democracia, da base, do fundamento social da democracia. Não, esse é o problema que persiste. Portanto, quando o Furtado pensa o subdesenvolvimento, ele, na verdade, pensa o subdesenvolvimento a partir da perspectiva da formação. O problema dele é entender a relação contraditória entre subdesenvolvimento e formação. E tem uma citação do Furtado que eu acho que é muito, digamos, precisa para expressar essa ideia, que eu vou falar de cabeça, então não vai sair literal, que é a do Deus Janus. Ele diz: o subdesenvolvimento é como Deus Janus, não tem orientação definida. É uma catástrofe social, uma situação social que, largada a sua própria sorte, só pode levar a alguma forma de catástrofe social. Que é interessante, né? O Deus Jano é o Deus da transição. Olha para frente, para a civilização, olha para trás, para a barbárie. É a transição da colônia de ontem para a possível nação de amanhã. Este é o problema do Brasil. Né? E quando a gente vai para a análise histórica do Furtado, ele vai dizer, né, todo mundo, aqui deve ter muito economista, a importância do Furtado para os economistas é tão grande que tem uma cadeira que chama FEB. O pessoal não fala nem o nome da cadeira. O que é? Professor de FEB, Formação Econômica do Brasil. É o Furtado. Não que ele seja o único que tenha estudado a formação. Caio Prado já também tinha estudado. Mas o livro dele foi tão importante que virou nome de cadeira, virou sigla, FEB. Né? Então qual é a tese? A tese do Furtado, quando a gente lê toda a tese, é que uma série de circunstâncias externas e internas, muito particulares, permitiu que o processo de formação econômica do Brasil avançasse no interior do subdesenvolvimento. Avançou com toda a irracionalidade, toda a injustiça do subdesenvolvimento, mas até, pelo menos, o início dos anos 60, o diagnóstico do Furtado é: vamos, digamos, de maneira irracional, mas estamos empurrando os processos formativos, forças produtivas nacionais, estrutura social de uma nação, unidade territorial, centros internos de decisão, norte na política econômica. Esse é que é o diagnóstico dele. Este diagnóstico dele contrasta com o livro do Furtado do início dos anos 90, quando ele percebe de maneira muito, digamos, aguda e dramática, né? Ele adverte a população para os riscos que a ordem global significa para a sociedade brasileira, que é um livrinho dele, que na minha opinião não precisava nem o livro, bastava o título: Brasil, a construção interrompida. Ou seja, agora a gente não deveria mais estudar FEB, a gente deveria estudar a construção interrompida. Esta que é a questão. E esta é a importância de se resgatar o pensamento do Furtado. Porque enquanto o país comemora a euforia de um crescimento, digamos, medíocre, o país caminha para trás.
Porque a construção pode ficar interrompida com recessão ou até com um pequeno crescimento. O importante é entender por que ele acha que a construção está interrompida. E qual que é a ideia dele? O que interrompe a construção? O que está acontecendo na base produtiva? E nós estamos num banco que tem muita responsabilidade sobre o que está acontecendo nesta base produtiva. Nós estamos assistindo à crise da indústria, o avanço do agronegócio. Ontem no aeroporto, vindo para cá, veio um aluno meu, ô professor, lembra de mim? Tal, lembro, estou no Itamaraty, estou servindo na Índia, estou indo para Campo Grande. O Itamaraty me mandou observar o agronegócio. Então é isto que acontece, o agronegócio vai bem. O agronegócio, em termos de furtado, é o latifúndio. É a figura moderninha e aculturada do latifúndio. Então o latifúndio avança. A indústria entra em crise. Qual é a crise da indústria? É a desindustrialização. Eu, inclusive, li textos aqui produzidos pelo banco. Se tem ou não tem desindustrialização. E é importante resgatar o conceito de industrialização do furtado para qualificar esse debate. Porque para o furtado, industrialização não é uma somatória de indústrias. É um sistema industrial articulado, subordinado a centros internos de decisão, ao mercado interno e ao governo, que impõe a direção. Então, na base, nós assistimos à desindustrialização. E a nossa empresa? E a nossa, digamos, na estrutura social, a desnacionalização da economia. E o povo? O povo vai bem, o povo vai mal. E tem um indicador para ver que o povo vai mal, do furtado. Qual é o primeiro diagnóstico que se faz de um país subdesenvolvido? A incapacidade de transferir aumentos nos ganhos de produtividade para salário real. E se alguém acha que eu estou exagerando, é só ir na estatística, agora elas estão todas disponíveis. E comparar a evolução do PIB per capita brasileiro nos últimos 30 anos e a evolução do salário médio da economia brasileira nos últimos 30 anos, para ver se o Brasil está conseguindo democratizar os ganhos de produtividade pelo conjunto da população. Quando a gente vai no território, qual é a marca? Uma crise federativa profunda, tendências muito fortes que levam à fragmentação do território nacional. A tese central do furtado no Brasil, a construção interrompida. E os centros internos de decisão? Aqui deve ter muito professor de economia. Como é que o Brasil fez a industrialização? Com uma alavanca. Basicamente uma alavanca. O resto foi tudo coadjuvante. O controle do câmbio. E quem controla o câmbio do Brasil hoje? O chamado mercado, que é o eufemismo para grande capital financeiro. Então nós estamos perdendo em todos os campos, e principalmente no plano cultural. Porque no plano cultural, o mimetismo cultural foi levado ao paroxismo e o neoliberalismo é absolutamente hegemônico na formação dos economistas e principalmente na condução das políticas de Estado. Então esta é a atualidade do furtado. A verdade é que o país, de maneira acelerada a partir dos anos 90, mas isto já vinha antes, está sofrendo um processo de, digamos assim, reversão neocolonial. Nós não estamos andando para frente. As pessoas dizem, mas parece que estamos andando para frente. Mas é a andada do Michael Jackson. Parece que vai para frente, mas na verdade vai para trás. Né? Então é isto que eu acho que é importante a gente parar para discutir. E essa é a importância do Furtado. O Furtado é um autor altamente crítico, íntegro. Ele vai para a realidade. E é por isso que ele é um marginal.
Porque embora ele esteja aqui um espaço neste banco, o Furtado, na verdade, é um marginal. Porque ele vai muito além daquilo que a burguesia brasileira suporta de crítica. E por isso, o Furtado é um autor que deve ser estudado e que deve ser resgatado como um autor central para o entendimento do Brasil, para o entendimento do subdesenvolvimento, para o entendimento do Brasil e para a luta política. E com isso eu termino. Eu vim acelerado, nem controlei o tempo. Quanto tempo eu tenho? Você falou em 20 minutos. Mas ainda não terminei. Pode continuar, mas... Agora é que eu venho para... Tudo isso foi para... Porque o que importa no Furtado é a prática, é a consequência prática do que ele fala. Né? O Furtado não estava preocupado com o currículo Lattes, embora ele teria um tremendo no currículo Lattes. Né? Teria pontinhos, para tudo que é pontinho e tal. Mas nunca foi essa a preocupação do Furtado. O Furtado está preocupado com o Brasil. Né? É um brasileiro, um latino-americano, um humanista. E ele estava preocupado com as consequências práticas. Como é que resolve o problema do subdesenvolvimento? Primeiro a gente tem que ter claro como é que não resolve. Não resolve com crescimento. Então, como diria um certo presidente do Brasil, mais do que nunca é importante resgatar a crítica ao mito do crescimento. Negócio não gera crescimento e crescimento não é desenvolvimento. Negócio e crescimento sempre teve no Brasil. Tem momentos de mais negócio, menos crescimento, negócio e crescimento, né? Negócio sem crescimento. O que nunca teve no Brasil foi desenvolvimento. Para ter desenvolvimento, o que é o fundamental? Atacar a causa do problema. A causa do problema é a modernização dos padrões de consumo. Uma forma irracional de assimilar progresso técnico. E para romper com a modernização dos padrões de consumo, o Furtado, eu vou resgatar duas ideias que são recorrentes no Furtado. Uma mais óbvia, a outra menos. Né? Mas é necessário coragem e criatividade. Coragem. Eu me lembro que a última vez que eu vi o Furtado e que eu vi a Rosa foi um ano depois, não, foi às vésperas da posse do governo Lula. E nós fizemos uma entrevista com o João Pedro Stedley. E a capa do Brasil de Fato era: Lula precisa de coragem. Acho que ele meio que sentia que não ia ter essa coragem. Né? Mas o fato é que ele pediu a coragem, essa que não veio. Né? Por quê? Coragem para quê? Coragem para enfrentar os interesses estabelecidos. Coragem para enfrentar esta dupla articulação. Uma oligarquia interna duríssima e o capital internacional. É esta coragem que tem que ter para poder enfrentar este problema. E ele dizia, coragem e criatividade. Criatividade para quê? Para saber andar com os próprios pés e para pensar com a própria cabeça. Essa que é a ideia. Né? Então, e da onde vem a criatividade e a coragem? No Furtado. Porque o que é criatividade para o Furtado? É você quebrar a rotina. É você não repetir a mesmice. É você fazer diferente. Isto é que é criatividade. Que é um conceito que eu imagino deve ter uma forte influência do Schumpeter, né? Do Weber. Quer dizer, precisamos quebrar a rotina. E quem quebra a rotina? Da onde vem esta ruptura? No Furtado, de maneira explícita, de duas fontes. Do pensamento crítico. E ele é explícito em relação a isso. O que nós devemos esperar do mainstream? Os nossos alunos são afogados em manuais de macroeconomia. Afogados, sufocados. É um crime. Né? É um crime na lei do Furtado. Né? Na verdade, você tem que ter o quê? É o pensamento contra o mainstream. Esta é uma fonte, né, de energia e de criatividade para se quebrar com a modernização. E a outra fonte são as energias populares, o que é razoável. Né? Como é que nós quebramos com o subdesenvolvimento? Quem é que quebra com o subdesenvolvimento?
quem não está cooptado, quem não está beneficiado, quem não está entorpecido pelo subdesenvolvimento, que são as pessoas que lutam no plano das batalhas das ideias e as pessoas que lutam concretamente para mudar a situação. O pensamento crítico, o movimento popular. Então, era basicamente isto que eu queria colocar. Né? O Furtado, o pensamento do Furtado é um pensamento extraordinariamente atual. Ele permite nós entendermos as distorções provocadas pela modernização dos padrões de consumo, os efeitos deste movimento hoje no Brasil, que é a reversão neocolonial, e a necessidade de reformas nas estruturas da sociedade brasileira. E a energia que permite esta reforma. Isto não quer dizer, evidentemente, que o pensamento do Furtado não possua limites. E eu termino por aqui. Qual é o limite do pensamento do Furtado? É imaginar que estas mudanças possam ser feitas nos marcos do próprio capitalismo. É imaginar que é possível combinar capitalismo, democracia, soberania nacional. Talvez esta utopia não seja mais possível. Talvez a solução dos problemas do Brasil não sejam mais possíveis dentro do mundo burguês. Até porque a burguesia, o lema da burguesia brasileira é cada um com seus problemas. O problema do povo não é o problema dela. O problema dela é ganhar dinheiro. Ela é uma burguesia aculturada. Mas isto é um assunto para uma outra reunião, para um outro debate. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou passar a palavra, então, para o João Antônio de Paula, ele é do CEDEPLAR, e a fala é sobre História e Cultura em Celso Furtado. Boa tarde a todos. Quero começar agradecendo o convite do Centro Celso Furtado para voltar aqui e falar sobre esse autor tão importante e falar sobre um aspecto da obra do Furtado que, apesar de muito, eu acho, muito central naquilo que ele fez, é talvez menos conhecida, que é a dimensão cultural e histórica, né, da obra do Furtado. Eu escrevi um texto que está num livro editado pelo João Saboia e pelo Fernando Cardim, que chama-se exatamente Cultura e História em Celso Furtado, e eu não quero repetir aquilo que eu já escrevi, então eu tentei retomar a questão a partir de um outro ponto de vista. E a primeira constatação que eu queria fazer é a seguinte. Eu acho que hoje há um consenso relativamente estabelecido sobre o fato de que Celso Furtado é o maior economista brasileiro. Acho que ninguém duvida disso. Ou ninguém de juízo no lugar duvida disso. E de bom coração. No entanto, é menos sabido ou menos conhecido que Celso Furtado é um dos maiores intelectuais brasileiros. No sentido mais amplo que essa palavra, ou no sentido próprio que a palavra intelectual carrega. Então, em torno disso que eu vou tentar colocar aqui algumas questões relativas a Celso Furtado e a sua obra, e seu papel na sociedade brasileira. E eu começo com um conceito gramsciano, que é o conceito de hegemonia, um conceito fundamental na obra de Gramsci, e que permitirá algumas considerações metodológicas e de conteúdo também. Diz Gramsci que cada período histórico é marcado por um certo tipo de hegemonia política e cultural. Ou seja, há um certo conjunto de normas, de valores que definem, que dão sentido, que dirigem uma certa sociedade. E, obviamente, essa direção política e cultural é dada pela classe, ou pelo conjunto de classes, pelo bloco de classes que detém poder. Ou seja, o poder político
para se exercitar de forma plena, necessita permanentemente de um dado de legitimidade que é extraído do ponto de vista cultural, do ponto de vista moral, enfim. Ou seja, uma classe que detenha o poder de coerção não será plenamente capaz de exercitar esse poder se só tiver que usar a repressão como instrumento de domínio. É preciso sempre convencer, né, desde Maquiavel, que essa ideia de que o poder precisa de convencimento, precisa de legitimidade decorrente do convencimento é muito importante. E esse conceito de hegemonia permite combinar, então, repressão e convencimento e legitimação. Cada período histórico é definido por um certo tipo de hegemonia política e cultural. Se nós tomarmos a história do Brasil desde o século XIX para cá, a segunda metade do século XIX, eu queria dizer que, desde então, nós tivemos 3 grandes períodos históricos, marcados por 3 modalidades de hegemonia, né? No século XIX, digamos que essa ideologia que dominou essa hegemonia política e cultural se organizou na interna da ideia de modernização institucional, econômica do país. E eu acho que há uma figura que simboliza isso de maneira, digamos, perfeita, que é Joaquim Nabuco. Então, Joaquim Nabuco foi o intelectual que sintetizou no seu tempo essa hegemonia política e cultural do Brasil, que então iniciava o seu processo de modernização. Na primeira metade do século XX, eu diria que essa hegemonia política e cultural centrou-se em torno da ideia de modernismo. E a figura que encarna isso é Mário de Andrade, né? A ideia de modernismo, eu vou voltar depois a falar um pouco mais sobre isso. E na segunda metade do século XX, a figura que encarna a hegemonia, o sentido da direção da modernização, do modernismo brasileiro, e aí agora a palavra é desenvolvimento, será Celso Furtado. Então a minha fala vai se fazer a partir da menção a essas 3 figuras, Joaquim Nabuco, Mário de Andrade e Celso Furtado, a partir da ideia de que cada um deles, na sua época, sintetizou, de certa maneira, de forma completa, os grandes problemas brasileiros desses 3 períodos, e que, de certa maneira, ao acompanhar a trajetória desses indivíduos, nós estamos diante, de fato, de fenômenos fundamentais para entender não só os avanços, mas os recuos, os impasses, as ambiguidades, as contradições do desenvolvimento brasileiro. Começo com Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, como se sabe, é a grande figura do movimento abolicionista do Brasil, a figura que tentou conciliar o processo abolicionista com a preservação dos interesses das grandes oligarquias. Haviam outros abolicionistas que tinham uma dimensão muito mais aguda do conflito de classe, por exemplo, Luiz Gama, o próprio Zé do Patrocínio. Mas a figura que sintetizou o movimento da abolição foi Joaquim Nabuco. E ele escreve com 34 anos um livro fundamental que é O Abolicionismo. E apesar das limitações do livro, do ponto de vista da sua proposta ideológica, digamos assim, o livro foi capaz de apontar com clareza o seguinte, quer dizer, não haveria efetivamente processo de emancipação do ex-escravo, do então escravo, se não houvesse, ao mesmo tempo, um processo de distribuição da terra. O problema de uma reforma agrária, nos termos em que isso era colocado por Joaquim Nabuco, era crucial. Quer dizer, a abolição sem reforma agrária seria uma abolição pelas metades. Isso é o Joaquim Nabuco, que é um homem, como se sabe, muito moderado. E essa visão do Joaquim Nabuco, essa postura do Joaquim Nabuco, me parece que aponta com muita clareza um dos grandes problemas que a modernização brasileira experimentou desde sempre, e que o Celso Furtado chamava de modernização periférica ou modernização dependente. Né? E nós sabemos que o século XIX, a partir de 1850 em particular,
O Brasil experimentou processos importantes de modernização. Em 1850, exatamente nesse ano, nós temos a Lei de Terras, que é, na verdade, como se sabe, uma espécie de anti-reforma agrária, né? De um lado, sancionou a estrutura fundiária que havia, que era absolutamente concentradora da terra. De outro, introduziu o mercado de terras, a compra e a venda da terra, como o único mecanismo de acesso à terra, criando, de fato, uma situação de clivagem que vai se perpetuar até aqui, né? Bom, a Lei de Terras, que é essa estrutura de sancionar o mercado de terras, a terra como mercadoria, num país que tinha uma estrutura absolutamente desigual da distribuição da terra, e essa estrutura foi chancelada pela Lei de Terras. 1850 também é o ano do Código Comercial Brasileiro, onde as regras do mercado, as regras dos contratos, a criação e desconstituição de empresas, enfim, o conjunto dos mecanismos, a moldura institucional dos negócios se estabelece no Brasil exatamente com o Código Comercial de 1850. E há uma terceira instituição fundamental, também do ano de 1850, que é a lei chamada Eusébio de Queiroz, que é a lei do fim do tráfico internacional de escravos. Então, a partir desse momento, 1850, nós temos o desdobramento de forma parcial, que seja, de um conjunto de instituições que apontam para a imposição daquilo que o Florestan Chardon chamava de ordem social competitiva, né? A ordem do mercado no Brasil, a modernização das instituições de mercado. E isso está muito presente em todo o conjunto de instituições que vão se formando ao longo do século XIX. Né? A República Brasileira, que vem em 89, e a Constituição, a primeira Constituição Republicana de 1891, são um desdobramento natural desse processo de modernização que se dá pelas metades, né? Uma Constituição, a Constituição de 1891, que é liberal tout court, né? Constituição absolutamente liberal, que copia, que mimetiza todo o padrão de direitos formais, de direitos juridicamente abstratos, né? E que marcam o liberalismo tal como no Brasil se apropriou. E nós temos um último movimento ainda nessa direção liberal, que é o Código Civil, que é de 1916, e que, em vez de anunciar direitos civis, na verdade, consagrar direitos civis, consagra os direitos da propriedade, né? O Código Civil brasileiro é uma apologia do direito de propriedade, dos direitos daqueles que têm propriedade, transmissão de bens, de heranças, né? O direito do pater familias, enfim, direitos que são absolutamente incompatíveis com a ideia de direitos sociais, que estão alheios, que são infensos a qualquer ideia de mudança na estrutura da propriedade ou na estrutura de direitos sociais. Esse conjunto, essa hegemonia liberal, mimetizando padrões que não estão de forma nenhuma compatíveis com a realidade brasileira, que Joaquim Nabuco sintetiza tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto no sentido de que, de fato, a pregação, que ele chamava de um mandato da raça negra, a luta contra a abolição, que era uma luta absolutamente legítima, e, de certa maneira, uma revolução social, né? A abolição, se fazia num contexto em que as outras dimensões fundamentais da vida social continuavam travadas, continuavam manietadas, de uma maneira a impedir que esse ex-escravo se tornasse, de fato, cidadão pleno de direitos, né? Então, Joaquim Nabuco sintetiza, de certa maneira, o início dessa modernização dependente, que Furtado vai denunciar mais de uma vez, é o herói, né, digamos assim, desse momento de uma certa hegemonia política e cultural brasileira. A segunda parte da minha história tem a ver com o Mário de Andrade e com o modernismo. Aí nós estamos falando de uma dimensão puramente cultural. O que foi o modernismo, tal como o Mário de Andrade sintetizou, né? De um lado, uma valorização do nosso passado cultural. A valorização, por exemplo, do Aleijadinho, como sintetizando de forma absolutamente genial dois códigos simbólicos que pareciam inteiramente distanciados. A tradição local
né, da cultura popular, do qual ele é filho, Aleijadinho, e os signos culturais europeus, né, o repertório simbólico europeu sintetizados de uma maneira única. Quer dizer, o chamado barroco, que não é exatamente barroco, Aleijadinho sintetizava gótico, renascimento, rococó, ele era uma figura absolutamente sincrética em todos os sentidos. Aleijadinho, e o Celso Furtado aponta isso, foi a figura que talvez melhor tenha expressado algo fundamental, que é a ideia da capacidade da cultura popular de ultrapassar os limites daqueles que a tinham confinado a uma certa segregação. O barroco foi visto por um autor como Weisbach, por exemplo, que é um autor alemão, Werner Weisbach, como a arte da contra-reforma e a arte do absolutismo. E no caso, o barroco com o Aleijadinho, com os artistas coloniais mineiros e brasileiros, essa arte se torna o contrário disso. Uma arte libertadora, uma arte emancipatória, uma arte crítica. E diz o Furtado, na medida em que a arte consegue funcionar essa energia popular no Brasil, que ela se torna grande. Os momentos onde a arte brasileira foi grande, foi quando ela é capaz de dialogar fortemente com essas raízes, com essas tradições. Então, o modernismo com Mário de Andrade é, de um lado, um resgate desse passado. Né? O Mário de Andrade vai escrever sobre o Aleijadinho, sobre os artistas do período colonial, vai dizer, na nossa matriz está ali. De outro lado, Mário de Andrade também é uma busca importante das formas de vanguarda europeia que devem ser aclimatadas ao Brasil, né? Então esse diálogo entre o popular e o erudito, entre o nacional e o internacional, entre o local e o universal, que faria do modernismo uma peça fundamental na emancipação da cultura brasileira, da superação dos limites de uma cultura ossificada, né? Cultura que veio da Europa para nos tornar ainda mais dependentes. O modernismo brasileiro quer romper com isso, quer se colocar no mesmo plano de igualdade e de olhar sem nenhuma subalternidade para a cultura internacional e dizer, não, nós também somos capazes de elaborar um código, ou códigos, ou um repertório simbólico que nada fica a dever, que é capaz de efetivamente olhar para o futuro e carregar consigo todos esses déficits que devem ser superados. Trazer para e atualizar uma cultura emancipatória. Né? Então esse é o momento do modernismo que vai se desdobrar em várias importantes contribuições que vão se prolongar muito além da Semana de Arte Moderna de 22. É o momento do modernismo. E finalmente o desenvolvimento que Celso Furtado encarnará melhor que qualquer um outro. E o que é desenvolvimento do ponto de vista de Celso Furtado? Eu pensei muito sobre... eu acho que o Celso Furtado, eu andei pesquisando, ele nunca usou essa expressão que eu vou usar aqui, mas eu diria que ela é perfeitamente coerente com o que ele disse, com o seu conceito de desenvolvimento. Eu pensei num conceito de desenvolvimento a partir de uma ideia de um antropólogo francês chamado Marcel Mauss. Né? Mauss é um autor muito importante e que tem um conceito que é o conceito de fato social total. E a minha ideia de que Furtado usa o conceito de desenvolvimento como um fato social total. O que quer dizer isso? Quer dizer que, de um lado, a dimensão do desenvolvimento implica numa dimensão individual. Os indivíduos são, de alguma maneira, também determinados pelo processo do desenvolvimento. O Plínio falou aqui antes a respeito da mimetização de padrões de consumo, né? Com certeza essa é uma das dimensões importantes do desenvolvimento, né? O processo de desenvolvimento significa ou implica, na verdade, reconsiderar a posição do sujeito, de como que o sujeito lida com padrões de consumo, como que, de alguma maneira, esses padrões de consumo são definidos ou redefinidos a partir de uma certa estrutura histórica. De outro lado, o desenvolvimento implica também numa dimensão sincrônica, para usar uma expressão de Saussure, né? Uma dimensão do imediato, do dado, né?
Então tem a ver com as realidades tais como elas se colocam hoje, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista econômico, né? A realidade como tal. E se coloca também como uma dimensão diacrônica, como uma ideia de história, de mudança, de transformação, de devir. Então o desenvolvimento é um fato social total. E no centro desse conceito de desenvolvimento existe uma dimensão cultural fundamental. Né? Furtado, mais de uma vez, mostrou que a questão da cultura, entendida nas suas possibilidades mais amplas, é o laço fundamental que organizaria uma certa visão de mundo fundamental para que superasse as condições e os entraves do mundo tal como se colocam, né, no mundo subdesenvolvido. Então, com o Celso Furtado, eu diria, nós temos uma espécie de síntese da história do desenvolvimento de uma hegemonia que no Brasil, não é, passou pela modernização liberal do século XIX, que assume com o modernismo em Mário de Andrade uma dimensão importante, que valoriza, que resgata, que aponta uma possibilidade emancipatória, e que em Furtado assume a sua mais plena possibilidade. Né? Quer dizer, há um conceito de utopia que eu queria lembrar aqui, que me parece que responde exatamente a isso. O que é utopia para o Furtado? Ele diz: a utopia é o fruto da percepção de dimensões secretas da realidade, um afloramento de energias contidas que antecipa e amplia o horizonte de possibilidades abertos ao homem. Esse conceito de utopia é muito próximo, por exemplo, do conceito de utopia de Ernest Bloch, né? Quando Bloch fala de utopia como consciência antecipadora, utopia como sonho diurno, né? O sonho que permite a viagem para o futuro. Para Furtado, não é, a cultura é esse elemento fundamental que poderia imantar um novo projeto de sociedade que superaria a nossa menoridade como nação, como povo, etc. As possibilidades disso existem, estão dadas e dependem da capacidade dos nossos intelectuais, das nossas lideranças, das nossas instituições, de valorizar aquilo que nós temos de melhor, que é exatamente esse seivo, essa seiva rica que nasce da dimensão popular. Né? Então, quando o Celso Furtado fala assim, o nosso maior escritor é Machado de Assis. E por que ele não foi maior? Foi porque faltou a ele o que ele chama de um horizonte utópico, capaz de fazer com a sua visão de mundo absolutamente lúcida e crítica pudesse ser energizado por essa energia utópica. Celso Furtado, eu diria que era um homem que tinha absoluta convicção de que as possibilidades da superação da condição de menoridade do Brasil como povo estão dadas na medida em que essa utopia se materializaria perfeitamente na medida em que nós fôssemos capazes de valorizar, né, toda essa riqueza da cultura popular, das nossas raízes, das nossas tradições culturais. Então, que Celso Furtado seja o maior economista brasileiro, ninguém duvida. O que eu quero dizer aqui é que ele é também um dos maiores intelectuais brasileiros. Aqueles que melhor conseguiram absorver e perceber a necessidade de se ter uma visão global dos problemas sociais e históricos e de imantar toda essa visão cultural a partir de uma utopia que seja prática, crítica, transformadora, algo que o Plinin também colocou aqui, com o qual eu concordo inteiramente. É um filósofo da prática, né, com relações muito importantes com a tradição marxista. Há um último aspecto que eu queria mencionar, e não vou desenvolver aqui, porque espero que o Celso Furtado me chame uma outra vez para falar só sobre o último aspecto, que é a relação entre Celso Furtado, Gramsci e Mariátegui. Eu andei estudando muito
E acho que existe um paralelismo entre esses três autores, que apesar das diferenças óbvias entre eles, me parece extremamente importante para chamar a atenção para essa dimensão do intelectual crítico, do intelectual da filosofia da praxis, que Celso Furtado foi, e foi de uma maneira extraordinária. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Então, todo mundo cumprindo bem o tempo, acho que a gente vai... Bem, vou passar a palavra, então, rapidamente para o Bruno Borja, da UFRJ. Ele vai falar sobre da dependência tecnológica à cultura da dependência. Olá, boa tarde a todos. Prazer estar aqui debatendo um tema tão importante, tão atual, como bem destacou Plínio. E prazer também estar na mesa que, para mim, é referência, que eu leio os textos, muito me influenciam. Por isso que agradecer a Rosa e ao Centro pelo convite, que é um prazer. Estou aqui, então, para apresentar algumas notas sobre a questão cultural na obra do Furtado, né? Como, a partir do momento que ele define o subdesenvolvimento como objeto de estudo, ele passa, então, recorrentemente a ampliar o escopo de análise do economista, sair do estrito marco do economista, para ampliar o escopo de análise e definir uma aproximação de uma totalidade da formação histórica do subdesenvolvimento. Né? Então, ele faz uma tentativa de ampliação da sua teoria. Então, vamos ver como. Eu sou pesquisador do Laboratório de Estudos Marxistas, do Lema, da UFRJ, e nós estamos desenvolvendo lá uma pesquisa de História do Pensamento Econômico, que acabou de ser publicada pelo IPEA e pelo Centro Celso Furtado também, chama Ecos de Desenvolvimento, e aqui nós temos desenvolvido um método próprio de estudo da história do pensamento econômico brasileiro, seguindo a tradição do materialismo histórico, do Marx. Então, o que há de essencial, só para dar o contexto, né? Então, o que seria a aplicação do materialismo à análise da história do pensamento? Seria reconhecer que a produção do conhecimento, que a produção teórica, ela é apenas uma das partes da realidade social. Então, a realidade social histórica, ela é completa, uma totalidade, que uma parte dela somente é a história do pensamento, a produção teórica. Então, essa produção teórica, ela tem que ser contextualizada na história. Então, ela é uma produção teórica, histórica e socialmente determinada, a partir dos momentos, né, quando ela é produzida. Claro que a obra, pegar um conjunto de textos como objeto de estudo, ela tem uma autonomia relativa, ela tem a sua própria lógica, a sua própria totalidade, como bem destacou o Plínio também. Então, dentro dessa totalidade, a partir do momento que você consegue ver a obra como um todo, você pode distinguir procedimentos de abstração, como da análise do Marx para a sociedade geral, momentos de abstração a partir da obra, para distinguir ali os momentos de maior contribuição e os momentos de inflexão também do pensamento do autor, em termos de precisar significação, em termos de originalidade e influência sobre o pensamento posterior também. Então, usamos para isso uma periodização da história do pensamento econômico brasileiro, essencialmente pautada pela Guerra Fria, né, como o momento dessa ideia do desenvolvimento, o momento que chama de desenvolvimentismo. Né? Então, essa periodização ela passa de 1945, com o fim da guerra, até 1989, com o fim da Guerra Fria. Então, é basicamente o período da Guerra Fria marcado por dois pontos de inflexão. 1964, com o golpe militar, com a ditadura, e meados da década de 70, com a crise da hegemonia americana. Então, 74, pode dizer, após choque do petróleo, fim do Bretton Woods, etc. Então, essa periodização tem 3 momentos. Vou passar aqui com uma periodização com 3 momentos, 45 a 64. Isso aplicado à obra do Furtado, diria que é o momento onde ele reúne os elementos da teoria do subdesenvolvimento, esse período de 45 a 64. De 64 a 74, quando se consolida de fato uma teoria do subdesenvolvimento e é plenamente difundida e sofre, portanto, críticas a partir de outros autores latino-americanos também, estruturalistas e marxistas em geral. Então, um período de crítica à teoria do subdesenvolvimento de 64 a 74. E um outro período de reformulação. Então, o Furtado assimila parte dessas críticas e reformula sua teoria a partir de 74, concretamente em 76, com o prefácio Nova Economia Política, e dali até 89 seria um terceiro período. Então, temos 3 períodos. Vamos ver, então, os 3 períodos como alguns destaques dos períodos, e depois eu vou entrar na cultura propriamente. Então, o primeiro período
ele vai debater essencialmente a formação histórica do subdesenvolvimento. Dois grandes debates do período para ele são a formação histórica do subdesenvolvimento, como ele pega Roberto Simonsen e Caio Prado Júnior como influências para tentar realçar e fazer um novo pensamento, uma nova síntese de pensamento, e como ele parte também para os debates da teoria do desenvolvimento, nos grandes debates internacionais, ele que era um funcionário da CEPAL, então no grande debate internacional com o que se chamou pioneiros do desenvolvimento, Arthur Lewis, Rosenstein Rodin, Nurks, Rostov, e claro com a CEPAL também, dialogando com o Prebisch da CEPAL. Então essas são dois debates, duas controvérsias desse período, onde ele reúne os elementos, uma teoria do subdesenvolvimento, que são muito importantes, que vão dar resultado à formação econômica do Brasil e a desenvolvimento e subdesenvolvimento. Dois livros fundamentais na obra dele, um de 59 e outro de 61, que lança as bases ali do que seria uma teoria do subdesenvolvimento, e ali talvez sejam as duas grandes contribuições nesse momento do Furtado ao estruturalismo latino-americano, que seria, primeiro, a introdução da dimensão histórica na análise, pegar, fundou o que seja um método histórico-estrutural, a análise das estruturas a partir da história, a formação histórica das estruturas subdesenvolvidas, tanto externas quanto internas, elementos externos e internos, e também a dependência tecnológica. A dependência tecnológica é a partir da ideia de Prebisch, tanto periferia, de deterioração dos termos de troca e tudo isso. Então ele vai dar uma complexificada nesse argumento do Prebisch para determinar então a dependência tecnológica, que seria a dependência dos países subdesenvolvidos em relação à tecnologia que é importada dos países centrais. Bom, então em 64 temos uma primeira inflexão na obra, com o livro Dialética do Desenvolvimento, a meu ver, marca essa inflexão, e isso fica nítido quando a gente percebe que ele está ampliando o seu escopo de análise. O escopo de análise do economista, que tem teoria do desenvolvimento e história econômica como ponto de partida, mas que vai a partir de 64, então, incorporar também a cultura e a teoria política, essencialmente. Na verdade, esse livro ele é mais da teoria política, da instabilidade política vivida pelo país, no ano de 63, 62, 63, 64. Então, ele está reunindo aquilo, debatendo as teorias políticas para ver a relação entre teoria política e desenvolvimento. Mas também ali lança algo fundamental sobre a cultura, que é o sistema de cultura, que mais à frente voltarei. Então, aí, a partir de 64 a 74, temos um momento de crítica, A teoria é plenamente difundida e passa a ser criticada por vários autores. Três grandes controvérsias, grosso modo. Uma controvérsia em torno da tendência à estagnação, que ele lança a ideia de tendência à estagnação. E depois se concretiza num debate sobre o modelo brasileiro de desenvolvimento. Um debate com São Tavares, Carlos Lessa e Antônio Barros de Castro, que estão inseridos nesse, pensadores que vão fundar os primeiros cursos de pós-graduação aqui do BNDES, inclusive, e também da Unicamp e da UFRJ. Então, esse debate é um debate dos anos 60. O outro debate, mais para o final dos anos 60, é um debate em torno da dependência, que vai envolver tanto autores da teoria marxista da dependência, como Gunder Frank, Romário Marini e Teotônio dos Santos, como também autores da Escola de Sociologia da USP, com os trabalhos primeiros de Florestan Fernandes, mas chega a ficar o auge da sua difusão, no que se tornou hegemônico, o pensamento hegemônico da dependência, no Fernando Henrique Cardoso e com o Francisco de Oliveira também, que depois fundariam o SEBRAP. Bom, então, aí em 74 temos uma nova inflexão no pensamento dele. O mito do desenvolvimento. O mito do desenvolvimento marca uma inflexão, porque, além de assimilar essas críticas, esse debate da década de 70, da década de 60 e início de 70, ele também vai perceber a ideia do desenvolvimento como um mito, o que representa esse mito, o aprofundamento da dependência constante, a ideia de que a industrialização não resolveria o subdesenvolvimento. A característica inicial da CEPAL é a industrialização vai resolver o subdesenvolvimento. Isso aí muda em 64. Muda porque percebe a industrialização responde a determinados interesses. Então ela vai em determinado sentido. Em 74 muda mais ainda, que a industrialização nos marcos de dependência não mudará nada. Ela é um aprofundamento da dependência. Então essa é uma segunda inflexão do pensamento dele. A industrialização que gera concentração de renda e maior dependência. Isso aí a partir da assimilação dessas críticas que foram feitas a ele. Então aí, a partir de 74, temos uma reformulação do seu pensamento. Uma reformulação que passa por dois grandes blocos de debate. Um que é a perda de autonomia dos Estados nacionais frente à internacionalização do capital norte-americano e europeu e frente à constituição do sistema financeiro internacional.
o que tirou a autonomia dos estados para manejar suas políticas econômicas. Então, e claro, passando pelo papel do dólar e da moeda internacional, fundamental debate. Então, o que ele chamou de capitalismo pós-nacional, né, seria maior do que o Estado Nacional poderia agora suportar essa administração das coisas. E outro tema é o da cultura. Então, a partir de 70, meados dos anos 70, a cultura passa a ser tema central no debate dele, retomando algumas coisas que foram colocadas nesses pontos de inflexão, como eu falei aqui. Então, o final dos anos 80 marca, para concluir esse período, a publicação da obra autobiográfica. Em 85, ele publica primeiro a Fantasia Organizada, 87, a Fantasia Desfeita e 91, Os Ares do Mundo. Então, esse grande ciclo de 45 a 89 se fecha com a publicação da obra autobiográfica, o que para mim é característica representativa, né, do que passou, do grande período de estudo. Então, que ele está fazendo uma reflexão, o que foi esse grande período de estudo. Bom, então, vamos à dimensão cultural. A dimensão cultural como disse, uma tentativa de ampliação do escopo de análise do Furtado para a teoria do subdesenvolvimento. Uma ampliação da teoria do subdesenvolvimento, abarcando, então, a dimensão cultural também. Vamos lá, então, o que seria, em 64, ele lança a ideia do sistema de cultura. O que seria um sistema de cultura? Um sistema de cultura, primeiro, está elaborado, a expressão dele, num nível de abstração tão alto quanto as hipóteses de Marx para o que seja um modo de produção capitalista. Tá certo? A ideia de que uma base material e superestrutura ideológica política, essa cisão entre o que é material e o imaterial, ele vai retomar a partir da lógica dialética, do materialismo, conciliando com a abordagem antropológica sobre a mudança social. Então ele vai inserir a antropologia também, para enriquecer o debate sobre o subdesenvolvimento e a questão cultural. Então ela pega essa contribuição da antropologia sobre o que é a mudança social e sobre a ideia de herança social, que seria composta da cultura material e a cultura não material, né, o modelo de dois pares, de um par dialético também, né? E que essas partes seriam interdependentes, teria uma ligação entre elas, né? A ideia de que a cultura material mudando, ela geraria também mudanças na cultura não material. Então, para o estudo do subdesenvolvimento, se torna essencial perceber o quê? Como os processos de desenvolvimento têm, fundamentalmente, na base material e na tecnologia, na acumulação de capital e na tecnologia, a sua dinâmica, né? E como, para um país subdesenvolvido, a tecnologia é essencialmente assimilada a partir de outro contexto histórico e social e cultural, que é o centro do capitalismo em geral, a Europa, grosso modo a Europa e Estados Unidos. Então, como vai assimilando essa cultura material a partir da importação, a partir da modernização, a partir dos padrões de consumo adotados, então estaria gerando uma mudança na cultura material dos países subdesenvolvidos, que representaria também mudança na cultura não material. Então, essa ideia de que a mudança social dos países subdesenvolvidos é condicionada pela mudança na cultura material oriunda do centro do sistema. Então, isso aí ele não vai desenvolver propriamente nesse momento, mas essa ideia de sistema de cultura vai ser retomada mais à frente de forma integrada à teoria. Então, vamos ver como vai passar para isso. Então, em 74, outro momento de inflexão na obra, ele vai precisar mais da ideia de modernização e chegar à ideia de dependência cultural. Retoma a perspectiva histórica do que é o subdesenvolvimento, a partir da inserção na divisão internacional do trabalho, depois da Revolução Industrial Inglesa do século XVIII, a ideia de vantagens comparativas, especialização produtiva, né, e que isso geraria um excedente maior a partir de uma produção extensiva, sem grandes mudanças nos métodos de produção, só ampliando a produção em larga escala para exportação de produtos primários. Tá certo? Então, isso aí seria uma ampliação do excedente, e esse excedente apropriado localmente geraria uma diversificação dos padrões de consumo. Os padrões de consumo seriam diversificados a partir desse excedente. Então, isso é o que ele chama de modernização. Né? Como o Plínio destacou, peça central na obra do Furtado, a ideia de que a modernização seria, resumidamente, o quê? Diversificação dos padrões de consumo sem diversificação do sistema produtivo. Isso é, consomem coisas que não são produzidas internamente. As coisas consumidas são importadas. Tá certo? Então, e sem que haja um desenvolvimento próprio nesse sentido das forças produtivas. Bom, isso aí é o essencial da dependência tecnológica.
vai guiar os padrões de consumo a partir de algo que não pode ser produzido internamente. Então, essa dependência tecnológica será a ideia de que a industrialização poderia resolver essa dependência tecnológica, que está presente na CEPAL dos anos 50, muito subsidiou o processo de substituição de importações. Né? A industrialização por substituição de importações, ela é, na verdade, uma tentativa de romper com a dependência tecnológica. Mas, na verdade, o que o Furtado vai analisar nesse período em 74, fazendo uma reflexão sobre o que foi, e vai dizer, bom, na verdade, a substituição de importações só fez aprofundar a dependência, porque, guiando o sistema industrial a partir de produtos gerados no exterior, os métodos produtivos adotados também terão de ser iguais aos adotados no exterior. Isso quer dizer o quê? Que a dependência tecnológica se aprofunda para os processos produtivos, para os métodos produtivos, para os meios de produção. Então é um aprofundamento da dependência, a partir da industrialização. Isso aí, na verdade, configuraria o quê? Uma dependência cultural. Por quê? Porque as formas de utilização do excedente apropriado internamente, que condicionam a reprodução social, de uma forma geral, elas estariam determinadas por essa dependência cultural. Essa ideia de que mimetizar o padrão de consumo e o modelo de desenvolvimento dos países centrais da Europa e dos Estados Unidos, grosso modo, seria, então, a tentativa de reproduzir na periferia esse tipo de sociedade, esse tipo de civilização. Então, estaria aí uma dependência cultural e estaria aí também o mito do desenvolvimento, a ideia de que poderia ser reproduzido esse desenvolvimento na periferia, o que se configuraria como um mito. Bom, isso aí foi o mito do desenvolvimento. Então, mais 2 livros seriam fundamentais na terceira parte da obra, após meados dos 70. O primeiro deles, Criatividade e Dependência na Civilização Industrial, que é o livro onde ele dá mais destaque à cultura e onde está mais presente o elemento da dimensão cultural na obra do Furtado. Bom, começa fazendo um retorno ao longo século XVI sob a influência de Fernand Braudel e da Escola dos Análises, né, francesa. Então ele vai ao longo do século XVI, retorna, faz um novo estudo histórico sobre a emergência da civilização industrial, o que seria essa emergência de um modelo de civilização, de um estilo de civilização, do ideal civilizatório, né? Do ideal de modernidade também. Então identifica ali na Europa pré-descobrimento, né, 2 sistemas de cultura. Como disse, o conceito que ele lançou em 64 que só seria retomado em 78 mais propriamente. O sistema de cultura feudal e o sistema de cultura burguês. Então, o sistema de cultura feudal, baseado na fé, na tradição religiosa, na propriedade da terra, como estruturação do sistema de poder. Né? E o sistema burguês, baseado na acumulação de capital na vida urbana, e na acumulação de capital como forma de estruturação do sistema de poder. Então temos essa diferença entre 2 sistemas de cultura, e a Revolução Burguesa teria transformado então a Europa de uma forma intensa, a partir de 2 processos da expansão comercial do século XVI, ampliando o espaço de atuação da burguesia mercantil, e a partir também da Revolução Científica, que seria a apropriação da cultura grega, clássica, por parte dos europeus. Bom, isso aí, nesse marco histórico, se concretizaria a Revolução Burguesa, um processo multissecular, né? Não algo definido precisamente no tema, mas um processo multissecular que, na verdade, alcançaria o seu ápice com a Revolução Industrial Inglesa e a aplicação plena do excedente, do capital acumulado na produção, no sistema produtivo e na revolução das técnicas de produção. Então, a partir daí, a partir da Revolução Industrial do século XVIII, teria se definido o marco geral das principais características dessa civilização industrial, que seriam a industrialização, a urbanização e a secularização. Certo? E ali se definiria o que seja um ideal de modernidade, um ideal de progresso, um ideal de civilização, um ideal civilizatório. Bom, isso aí seria a emergência da civilização industrial. Agora, há marca muito essa diferença entre o que seja a sua emergência, a sua origem e a sua difusão para o mundo. Certo? Então, ela nasce nesse contexto e se difunde ao mundo em forma de dominação. Em forma de dominação dos europeus sobre o restante do mundo. E, então,
e de difusão desse tipo de civilização, dessa cultura através do mundo. Então, o que caracterizaria o subdesenvolvimento especificamente? Caracteriza o subdesenvolvimento o que ele chamou de acesso indireto à civilização industrial. O que seria o acesso indireto à civilização industrial? Seria exatamente essa inserção na divisão internacional do trabalho, a partir do primário exportador, que produz com as mesmas técnicas, em grande escala, e que se moderniza a partir da importação de padrões de consumo estrangeiros. Então, essa ideia de que o acesso indireto seria via compra desse monumental de coisas tecnológicas que vamos comprando e que vamos mudando nosso sistema industrial em função dessas coisas que nos chegam, né? Então, esse seria o acesso indireto. E o que marcaria seria exatamente essa assimilação de uma cultura material que é oriunda de outro sistema de cultura, do sistema de cultura europeu e depois norte-americano. Certo? Então, a partir da assimilação dessa cultura material, estaríamos assimilando também a cultura não material, os valores ideológicos desta civilização. E esses valores ideológicos, que no contexto europeu de disputa entre o que seja o modo de produção feudal, o sistema de cultura feudal e o sistema de cultura burguês, teria tido um papel revolucionário, no sentido de desestruturar as velhas formas de poder, as formas tradicionais de poder, em alguma forma proporcionar a união entre a nobreza feudal e as classes burguesas, né? Então, uma associação entre elas, gerando, e com a hegemonia burguesa, seria o que caracteriza essa revolução burguesa, tendo na acumulação a fonte de legitimação do poder. Tá certo? Então, isso aí, ao ser difundido para os países periféricos, não encontraria algo similar. Ela encontraria, na verdade, esses valores ideológicos, o liberalismo, o individualismo, marcariam, então, na verdade, um reforço das estruturas tradicionais de poder na periferia. As estruturas tradicionais de poder na periferia estavam inseridas já num contexto de expansão comercial. Então, portanto, são elites, né, como eles chamam realmente elite, essas elites dirigentes já teriam a sua forma de poder pautada pela acumulação de capital. Então, encontrariam na burguesia internacional, nas elites internacionais, um parceiro, um associado, uma ligação forte que manteria a sua dominação interna. Ou seja, o que na Europa foi ligação entre nobreza feudal e burguesia, na periferia é ligação entre burguesia e burguesia internacional. Tá? O ponto de apoio, então, é externo. Então, não seria, na verdade, esses valores ideológicos seriam, na verdade, um reforço da estrutura tradicional de dominação e permitiriam a difusão da civilização industrial nos marcos da dependência, né? Então, o Furtado vai reivindicar o quê? A criatividade na utilização do excedente. Que é não pautar o excedente, a utilização desse excedente, elemento fundamental na reprodução social, pelo que foi feito na Europa ou nos Estados Unidos. Porque ao pautar, você limita as suas possibilidades de utilização do excedente, você limita a sua criatividade. A criatividade como uma possibilidade, né, de utilização do excedente. Então chegamos ao último momento de grande relevância da cultura na obra dele, que é em 84, Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise, onde ele vai lançar a ideia de desenvolvimento endógeno. Ele reafirmaria ali vários desses elementos que passei por agora, e diria então que a formação do Brasil enquanto nação, enquanto sistema de cultura, ela se dá no contexto de mundialização da civilização europeia. A cultura brasileira seria o quê, então? Seria a união da população europeia, da população africana e da população indígena em torno das formas de produção que nos eram características. Então, isso aí seria a formação da cultura brasileira, essas três fontes essenciais. Então, usando esse instrumental dele nos anos 80 para analisar a transnacionalização das empresas americanas e europeias, ele vai dizer que as transnacionais seriam o principal foco de propagação da dependência e de difusão da civilização industrial, né? A ideia de que estariam sendo globalizados os padrões de consumo. O consumo do centro estaria sendo globalizado para a periferia e as transnacionais seriam um agente mais fundamental nessa globalização dos padrões de consumo no período em evidência, né, nos anos 80. Bom,
Aí vai destacar também o papel fundamental da indústria cultural transnacional, né, a indústria cultural como principal fator de modernização dependente da sociedade nos anos 80. E vai defender, então, a busca do desenvolvimento endógeno. O que seria o desenvolvimento endógeno, então, na perspectiva do Furtado? Seria essa autonomia na utilização do excedente, essa forma fundamental de reprodução social, certo? O que é além das necessidades básicas de consumo da população, se pode ser aplicado, qual destino vai dar a esse excedente econômico, tá certo? Então, aí eu reivindico que a criatividade e a autonomia na utilização desse excedente. Aponto nisso a contradição entre a lógica dos meios, o desenvolvimento das forças produtivas, como um meio para se alcançar determinada coisa, e a lógica dos fins, dos valores culturais, né, e ideológicos que norteiam os objetivos finais desse desenvolvimento. Ou seja, o desenvolvimento ele não seria algo em si, ele teria um objetivo final, um fim. E esse fim é definido a partir de valores culturais e ideológicos. Certo? Então, essa contradição entre a lógica dos meios e a lógica dos fins, que tornou a acumulação de capital um fim em si mesmo, né, por ser fonte de legitimação da estrutura de poder, então um fim em si mesmo, que vai apontar essa contradição e vai dizer, bom, o desenvolvimento endógeno, então, seria a capacidade que determinada povo, população, enfim, nação tem de direcionar o processo acumulativo com determinados fins. Tá bom. Então, para concluir essa passagem, né, vimos o que foi mais ou menos a obra, a periodização da obra, a forma de periodização da obra, as suas contribuições, os momentos de inflexão, que são importantes, onde ele tenta ampliar, né, esse escopo de como se, né, toma distanciamento do objeto e vê um quadro mais amplo do que está se passando. Então, ele tenta ampliar esse escopo teórico para alcançar uma tentativa, né, de alcançar a totalidade do processo histórico de subdesenvolvimento. Tá? Uma tentativa de totalização da obra, que vai parte da história econômica, da teoria do desenvolvimento, e vai mudando, ficando complexo, cada vez mais complexo, para buscar essa totalização. E aí, pescando os elementos da dimensão cultural na obra, o que a gente percebe é que há, assim, uma coerência interna. Às vezes, é comum as pessoas relegarem o segundo plano, assim, a cultura não é tão relevante. Não é o caso da mesa, né, que dá importância à cultura, mas é comum entre os economistas relegar, não, isso aqui ele já não estava mais por dentro do tema, estava falando de outras coisas, não estava falando mais de desenvolvimento, de economia, tal e tal. Bom, isso aí é um equívoco enorme, porque o que se percebe analisando a dimensão cultural é a importância que ela tem na caracterização do subdesenvolvimento e a coerência interna que tem o desenvolvimento dos conceitos que ele usa. Né? E a verdade é que, sempre, ao analisar todas as dimensões do subdesenvolvimento, inclusive a dimensão cultural, o Furtado vai se manter fiel ao campo da economia política. Então, a partir da análise da apropriação, da produção, da apropriação e da utilização do excedente, e da análise do desenvolvimento das forças produtivas, entendida pela interação entre acumulação de capital e progresso técnico, que ele vai analisar todas as dimensões de subdesenvolvimento, inclusive a dimensão cultural. Né? Então, essa dimensão cultural está nos marcos do que seja uma economia política e é um momento de enriquecimento da obra de tentativa de totalização da teoria do Furtado. É isso aí. Muito obrigado. Tá bom, então vamos uns 15 minutos para o debate, então vamos abrir dois. Ela primeiro pode falar. Não sei se tem microfone para gravar, como é que funciona isso aqui. Então vai. Alguém para passar o microfone? Já está ligado? Já está ligado, mano? Tá ligado.
Eu sou Maria Malta. Eu sou Maria Malta, pesquisadora do Laboratório de Estudos Marxistas, trabalho com o Bruno. Eu achei muito interessante, e acho que tem alguma ligação que vale a pena ser explorada na apresentação do João, o Antônio e do Bruno, que o João Antônio terminou reivindicando um retorno, né, para discutir a relação entre o Celso Furtado, Gramsci e o Mariátegui, né? E aí o Bruno apresenta a noção de sistema de cultura como um processo de totalização do pensamento do Furtado, né? Uma tentativa de síntese totalizadora. E o que significa, de algum modo, trazer uma leitura marxista para dentro da obra do Furtado. Não exatamente dizer que o Furtado seja fundamentalmente marxista, mas lê-lo dessa forma. Aí separa a pergunta, né? Pro João Antônio, você acha que, em alguma medida, a gente pode pensar também como um autor que faria parte dessa tríade, fazendo aparecendo como um quarto autor importante, talvez temporalmente mais ligado ao Gramsci ou ao Mariátegui no pensamento brasileiro, o Caio Prado Júnior, talvez como um autor que, talvez pela própria formação mais marxista, pudesse ser pensado aí nesse conjunto também como um intelectual, enfim, alguém que pensou formação, nesse sentido recuperando um pouquinho do que o Plínio tinha falado, porque estou perguntando isso porque na pesquisa do Lema a gente já pensou nessa relação algumas vezes, né? Queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso. E para o Bruno, você acha, Bruno, que em alguma medida essa noção de sistema de cultura tem alguma no Furtado, aproveitando o gancho do João Antônio, então alguma correspondência com a noção de bloco histórico do Gramsci, que tem um sentido de leitura semelhante, pelo menos, do ponto de vista teórico, do movimento que o Furtado está querendo marcar a partir dessa totalização que incluiria a cultura no processo de entendimento da realidade brasileira, sua possibilidade de transformação. É isso. Marcos Dantas, da Escola de Comunicação da UFRJ. A questão que seria até um pouco provocativa tem a ver com o seguinte, foi colocado aí, foi o Plínio que colocou, que uma das questões, nós sabemos disso, que o Celso Furtado teria discutido, estaria ligado exatamente aos impasses que um processo de desenvolvimento cria quando as elites mimetizam ou buscam incorporar uma cultura de fora, de um sistema dominante, etc. E a provocação que eu faria seria o seguinte, como é que se poderia responder a isto se pensamos em casos, por exemplo, como o Japão e mais ainda a Coreia, que a Coreia seguramente há 30 anos atrás ou 40 anos atrás, se alguém me dissesse que eu ia comprar um carro coreano ou uma televisão coreana, eu ia dar uma gargalhada, entende? E que, reproduzindo determinados padrões de cultura, acabam fazendo um desenvolvimento que hoje se torna líder nessa mesma cultura dos chamados países dominantes, nessa mesma cultura europeia americana, esse mesmo tipo de capitalismo saindo lá de trás. Quer dizer, então onde é que isso se encaixaria ou não, ou como é que o Celso Furtado poderia dar uma resposta a um tipo de desenvolvimento desse, que aparentemente, eu não sei que eu estou errado, exatamente estou jogando a provocação para a mesa, mas aparentemente estaria reproduzindo um determinado tipo de cultura consumista, acumulativa, de dilapidação de recursos, inclusive, né? Mas chegou lá. Mas efetivamente chegou lá. Quer dizer, o que faltou a nós que não chegamos lá, o que sobrou a eles que chegaram lá? Ou qual é a outra explicação que se pode dar? Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Castelo. Também sou pesquisador do Laboratório de Estudos Marxistas, lá do Instituto de Economia da FRJ. Vou fazer uma pergunta para o professor Plínio e para o professor João Antônio de Paula. Para o Bruno, como a gente já dialoga muito, a gente se resolve depois ali. Mas enfim,
brincadeiras à parte, Plínio, The Economist, né, há pouco tempo atrás, né, que o Marx chamava da Bíblia da burguesia, assim, mostrou o Cristo do Redentor decolando, né? Então, o Brasil takes off, né, que é a noção de desenvolvimento do Rostov, né, das 5 etapas. Acho que a decolagem é o segundo ou terceiro, né, ponto lá do Rostov, os iniciais, né. Bom, a sua exposição foi um pouco em torno disso, né? Quer dizer, a decolagem seria a passagem do subdesenvolvimento para o desenvolvimento, coisa que o Furtado não via, o Furtado via isso como coisas sincrônicas, né? Ou mais, melhor ainda, dizendo que o subdesenvolvimento é um produto do desenvolvimento capitalista na periferia, né? E hoje tem esse discurso fanista, não somente do governo, mas, né, dos aparelhos privados de hegemonia da burguesia internacional, de que o Brasil teria superado isso. Você de forma provocativa, colocou isso em debate. Poderia aprofundar algumas coisas, alguns debates e algumas análises sobre isso. Seria bacana aqui para a gente discutir. E para o professor João Antônio de Paula, que trouxe também o Gramsci, que a Baile começou e montou, fez uma exposição interessantíssima em cima desse conceito, para discutir o Brasil, e colocou o Furtado como um filósofo da praxis, né, com todas as mediações feitas para fazer isso, né. E lá o Gramsci fala que o proletariado deveria ter uma hegemonia nacional popular, mas esse popular com a hegemonia do proletariado. O Furtado, em várias obras, em especial na Dialética do Desenvolvimento, que é uma leitura que o Bruno faz, que é muito interessante, um livro relegado na obra do Furtado, importantíssimo, onde ele traz, inclusive, não Gramsci, né, porque não estava publicado ainda, mas Lenin, que é a base de Gramsci, né, da filosofia da praxis, que é o debate do que fazer. Mas o Furtado sempre colocou, né, assim, fala do popular, mas não como povo, como o sujeito histórico que lideraria como dirigente os processos de transformações nacionais de democracia e de soberania nacional. Assim, o Furtado sempre coloca como uma inteligência comandando essa hegemonia nacional popular. Seria isso mesmo ou não? Consultei a mesa aqui. Eles vão responder. Agora tem 2 inscritos ainda, mas eles vão responder primeiro. E depois a gente faz uma segunda rodada, tá? Pela minha conta, dá mais ou menos 40 segundos para cada questão. Bom, primeiro cumprimentar a Rosa, que chegou aqui, que está aqui. É um prazer voltar a vê-la. Bom, feito foguete, né? A questão federativa. Primeiro, a questão federativa é uma questão crucial no Furtado, né? Eu acho que o Furtado tem a seguinte ideia. O Brasil começa pelo Nordeste e não termina bem se não resolver o problema do Nordeste. Então tem essa primeira questão gravíssima. É um país continental, heterogêneo, como é que isso daqui que ele fica junto? Eu acho que isto remete a 2 questões. Primeiro, qual é o espaço comum? Um território é um espaço comum. Só para colocar bem rápido. Ou seja, é um espaço onde tem que ter livre mobilidade do trabalho e livre mobilidade do capital. E se ele é um espaço territorial nacional, ele é diferente do internacional. Ele tem uma autonomia. Todo processo que cerceia a liberdade de movimento do trabalho e que amplia e que, na verdade, dilui a fronteira entre o capital nacional, o espaço econômico nacional e o espaço internacional, são processos que conspiram contra a unidade territorial. É exatamente a característica da globalização. Por outro lado, a federação ela é composta de nexos políticos e econômicos entre as partes. Então, você tem que ter um padrão de relacionamento entre as partes que fomente a unidade. Para o Furtado, isso estava associado ao mercado interno, no que diz respeito aos nexos econômicos. Você tem que ter forças centrípetas e não forças centrífugas ou o isolamento das partes. Então, isso está relacionado com o deslocamento do centro dinâmico da economia para o mercado interno. O que nós estamos assistindo hoje é o deslocamento do centro dinâmico da economia de volta para o mercado externo. Então, são estes processos, né? A liberdade plena de movimento de capital e o deslocamento do centro dinâmico e a desarticulação dos centros internos de decisão que, na visão dele, criam o germe de uma gravíssima crise federativa que fermenta na sociedade brasileira.
a resposta fica insuficiente, mas depois, se você quiser, a gente discute por e-mail. Porque, bom, a questão do Marcos é uma questão interessante. E que também não dá tempo para responder. O bom aqui é que não dá para responder nada, então não tem risco de errar. Bom, primeiro o seguinte. Primeiro cada macaco no seu galho. Né? O que é o desenvolvimento? É assimilação para o Furtado. É você controlar os fins e os meios do progresso técnico. E você incorporar progresso técnico em função dos teus problemas. Quais são os problemas do Brasil? É o problema da desigualdade social e da dependência externa. Então, nós temos que incorporar, resolver os nossos problemas sem pensar na Coreia, no Japão, mas pensando no Brasil. Esse é que é o ponto. Eu tinha até feito uma epígrafe para o texto, que no final o que veio sem epígrafe, para fazer uma homenagem ao Furtado e uma homenagem ao José Martí e vice-versa, que é um versozinho que diz: Nuestro vino de plátano es nuestro vino, e se sale agrio es nuestro vino. Quer dizer, o nosso vinho de banana é o nosso vinho. E se é meio amargo, é o nosso vinho. Então, essa é a ideia do Furtado. Então, no fundo, nós temos que resolver o problema da formação. Então, essa é a nossa questão. Agora, só como adendo. A Coreia não é desenvolvida. A Coreia é um protetorado americano. Se diz rico? Tem protetorado mais rico, tem protetorado menos rico, por exemplo, Haiti. Existem vários tipos de protetorados, mas é um protetorado americano, não tem nenhuma autonomia sobre a sua vida. E o Japão não é desenvolvido. Seria se o americano usasse kimono. Mas como é o japonês que se veste de americano e o chinês que faz cirurgia plástica para tirar o olho, digamos, asiático, a questão do desenvolvimento ali tem que pensar bem, porque no fundo, desenvolvimento para o Furtado não é riqueza. Você pode ser, o exemplo maior disso pega a Venezuela, pega o Kuwait, né? Pega o que vai ser o Brasil do pré-sal, que agora nós vamos juntar 2 tipos de subdesenvolvimento. Então, de qualquer maneira, acho esse um debate excelente. Eu orientei uma tese lá na Unicamp para fazer uma espécie de até uma brincadeira com o Furtado. Era Furtado contra Furtado. Porque o Furtado chega a acenar com a ideia que a Coreia pode ser um caminho. Mas eu acho, e tem essa tese ali, que na verdade, se a gente for ser rigoroso com os termos do Furtado, a Coreia não tem por onde pensar como um país, digamos, desenvolvido. Por fim, tem a questão do Castelo. A questão do Castelo é complicadíssima, também não dá tempo. O que eu acho que é importante aqui é o seguinte: qual é a ideologia do subdesenvolvimento? Porque, como disse o João Antônio, você para dominar, não pode ser só na repressão. A melhor dominação é aquela que está dentro da gente. Né? O cara já acorda dominado. Ele está dominado e está feliz. Né? Ele está contente, ele está sem ver outro horizonte. Essa é a boa dominação. Qual é a ideologia do subdesenvolvimento? O crescimento. E nós estamos em plena euforia de crescimento. Nem se justifica, porque o crescimento é abaixo da média latino-americana, bem abaixo da média dos emergentes, mas deu euforia, porque o país é grande, é rico. Quando cresce, acomoda um pouco, as contradições são acomodadas. Mas, então essa é uma primeira questão, né, para a gente ter sempre presente. Agora, o que importa é ver o seguinte: qual é a tendência de longo prazo? Para onde nós estamos indo? Se o Furtado tivesse vivo, ele escreveria um livro A Volta da Formação Econômica do Brasil? Ou ele diria, a questão nem se coloca da formação, já estamos formados, estamos em pleno desenvolvimento? Não acredito. Né? Não acredito. Porque, na verdade, nós podemos estar num processo de regressão neocolonial com estagnação ou com espasmos de crescimento. Agora estamos com espasmos de crescimento.
Você diz, o processo dói menos quando está crescendo, sim, mas os efeitos lá adiante serão devastadores para a sociedade brasileira como sociedade nacional, que é o prisma que a gente deve examinar os problemas do Brasil. Também não respondi, mas provoquei de volta. Tá bom? Bom, questões da Maria e do Rodrigo. Maria, eu acho que você tem razão. Eu poderia ter falado de Caio Prado também como intelectual, que ele o era, né? E um grande intelectual. O Caio, além de economista, né, escreveu livro de economia, escreveu livro de geografia, de filosofia, não é? E além de tudo isso, um editor, né, importante. A Revista Brasiliense foi uma revista fundamental no debater as questões nacionais durante uma década, né, de 55 até o golpe de 64, anterior à revolução da civilização brasileira, era o grande espaço do debate sobre os rumos do Brasil. Enfim, o Caio tem uma importância fundamental, poderia ser trazido aqui, eu não mencionei o Caio, mas eu tinha ele com certeza na cabeça quando pensei aquelas coisas. Mas a sua pergunta e a do Rodrigo me instigam mais a pensar o seguinte: as relações de Celso Furtado com o marxismo e com a ideia de revolução, com a revolução, né? Esse é o ponto. E eu acho que o Celso Furtado mais de uma vez explicitou a posição dele de ser um reformista. Então, meu problema é a reforma e tal. E ao falar isto, dava a entender que a ideia da revolução estaria longe do horizonte das suas cogitações, da sua maneira de ver o mundo. Acho, não sei se a Rosa vai concordar com isso, que a relação do Celso Furtado com a ideia de revolução e com Marx é um pouco mais complexa do que isso. Eu queria lembrar aqui um livro que poucas vezes é mencionado, porque na verdade ele é um livro organizado por ele, na verdade é um número da revista Tempo Moderno. Brasil foi publicado no Brasil com o título Brasil Tempos Modernos, e que eu acho uma coisa, aquele conjunto de textos, e o texto do Furtado em particular, que abre o livro, e o número da revista do Sartre, fundamentais para mostrar um pouco um outro lado da visão do Furtado, que não pode ser escanteado, sob pena da gente perder algo importante. Eu até anotei isso aqui para falar em algum momento e surgiu a oportunidade. Eu vou ler aqui como é que o Celso Furtado termina o artigo dele. Ele diz assim, o capítulo: a prazo mais longo, outras forças sociais, em particular a das classes destituídas, farão sentir sua presença, o que reduzirá as possibilidades de uma transição controlada para um sistema mais estável. Bom, a ideia aqui, tal como eu a entendo, é o Celso Furtado escrevendo isso em 1968, portanto, no auge de um processo revolucionário, vamos chamar assim, mundial, que não é só o estudantil, né? Nós temos em 68 várias outras manifestações de rebeldia, de contestação, de transgressão. Celso Furtado marcado por essa experiência e que anuncia claramente aqui a perspectiva da emergência de um setor que ainda não tinha sido sentido presente, dessas classes destituídas, que irão, de algum modo, impedir uma transição estabilizante da vida. No caso, aqui ele estava falando da ditadura militar. O que ele estava dizendo é prenunciando, anunciando, né, e convocando a emergência de forças sociais que iriam para além dos limites da dominação burguesa. É isso que está dito aqui nessa frase. Eu poderia citar outras frases em momentos diferentes da obra do Furtado, onde essa ideia, a ideia de um controle por parte dos setores populares do seu próprio destino para além dos limites da ordem burguesa, estão colocadas com muita clareza. Que isso se fizesse naquele contexto a partir de uma linguagem assim, um assado, por causa desse ou daquele quadro conjuntural, o fenômeno da censura, os fenômenos todos que nós sabemos que o Brasil passou durante muito tempo, não podem ser suficientes para se impedir de reconhecer
que a ideia de luta de classes, que a centralidade da luta de classes é algo importante na obra do Furtado. Furtado é um pensador que pensa a partir de classes sociais. Tá bom, tem um Estado, uma racionale que consiga, em alguns momentos ele apostou mais, em outros momentos menos nisso. Mas as últimas palavras do Celso Furtado, os últimos momentos do Celso Furtado, é uma aposta radical, por exemplo, no MST, que ainda tinha, em certo momento, tinha muito claramente uma perspectiva revolucionária, né? Uma perspectiva de classe. Então, se eu só tomar em conta o conjunto da obra do Furtado, eu diria que as relações dele com a ideia de uma emergência de setores, de classe, que pudesse ir além dos limites da ordem burguesa, estão muito bem colocados. Estão colocados, ainda que de uma maneira ambígua, de uma maneira... Ou seja, a ideia de reforma, sim, mas que não afastava a ideia de revolução, né? Reforma e revolução talvez pudesse ser uma fórmula capaz de sintetizar o pensamento do Furtado. Pode ser que esse Furtado que eu estou dizendo aqui seja um pouco resultado da minha própria, uma leitura muito viesada, mas não creio. Eu tenho elementos para mostrar que está presente na obra dele também. Dois pontos, rapidamente, para Maria. Primeiro, né, a ideia de que os conceitos de modo de produção, bloco histórico e sistema de cultura, alguma relação entre eles, sem dúvida. A ideia do Marx de modo de produção, entre base material e superestrutura ideológica e política. Do Gramsci, sociedade civil, sociedade política. Em Furtado, ele tenta fazer algo similar com a ideia de cultura material e cultura não material, né? Então, o que daria a perspectiva totalizante do processo histórico seria essa relação entre a cultura material e a cultura não material, e no caso específico, o núcleo central das transformações seria, uma sociedade capitalista, evidentemente, o desenvolvimento das forças produtivas, a acumulação de capital e o progresso técnico. Daí a centralidade da tecnologia na sua teoria. Então a tecnologia é algo central na teoria do subdesenvolvimento Furtado sempre. E é a partir das mudanças tecnológicas que vão gerando mudanças na cultura material e, portanto, também na cultura não material. Evidentemente que ele destaca que o caminho inverso é possível, é válido e recorrente, né? Então, as mudanças na cultura não material também influem na cultura material. Porém, o foco, o núcleo central do desenvolvimento seriam as mudanças na tecnologia e na acumulação de capital, isso aí com repercussões para um país subdesenvolvido que assimila essa tecnologia de países de fora, teria impactos catastróficos no sentido de descaracterizar a cultura própria do local, né? Porque assimilar essa cultura não material representa transformar a sua cultura, seu sistema de cultura, a partir de um outro referencial, né? Com outros valores culturais e ideológicos. Então sim, tem essa, a meu ver, porque o Furtado reivindica tanto Hegel quanto Marx, fundamentalmente Marx, na dialética, no materialismo e na formulação desse conceito. Bom, sobre a Coreia do Sul, só assino embaixo do Plínio, e eu diria só que não dá para compreender a Coreia do Sul sem a Coreia do Norte, né? As duas coisas estão ali. Se não for ver só um, não vai ver tudo. Ela é dividida, rachada, um lado capitalista, tutelado pelos Estados Unidos, outro lado, na Guerra Fria, era tutelado de uma forma pela União Soviética, mas que hoje em dia tem o seu próprio regime de uma forma autônoma lá, enfim. Mas que só se compreende compreendendo os dois, né, juntos. Porque é a partir dali que entende por que os Estados Unidos propiciou e ajudou e fortaleceu tanto a Coreia do Norte. Alguns cunharam o conceito de desenvolvimento a convite, né? Mas, bom, enfim, tá por aí o caminho. E outra coisa é que essa semana, no noticiário, o jornal deu a notícia. Eles foram votar lá no Congresso deles facilidades, aberturas maiores para o comércio com os Estados Unidos. E o protesto que houve da população em virtude disso. Ou seja, é uma economia dependente. Não tem nada de desenvolvimento autônomo. Dependente dos Estados Unidos ainda hoje. Bom, nós temos ainda 2 inscritos. Eu vou... os 2 colocam, respondem. Não dá para inscrever mais ninguém porque o tempo está realmente esgotado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Arzua, eu sou economista e escritor. Eu queria parabenizar o Centro, né, e aos palestrantes pelo excelente evento. Queria fazer uma pergunta inspirada no Plínio, na verdade, porque é uma pergunta marginal, que é mais dirigida ao João e ao Bruno. Eu queria lembrar que Celso Furtado é um magnífico escritor, né? Está falando sobre dimensões culturais.
E queria lembrar que o Brasil tem uma tradição de escritores, que, em crônica principalmente, mas também em ficção. Eu digo Machado de Assis, Lima Barreto, Graciliano Ramos, Moacir Scliar, né? Se preocuparam com fenômenos econômicos especificamente, inflação, recessão, isso aparece na obra deles. Eu publiquei um livro de ensaio sobre isso, estou preparando os estudos para o segundo. A presença do Dr. Saturnino aqui não me deixa mentir, porque ele é ficcionista também, né? Muito obrigado. Queria lembrar que, enfim, autores, né, e grandes, extraordinários pensadores como Keynes tinham quase como obsessão por dramaturgia e ficção, né? Keynes chegou a reformar 2 teatros, um deles praticamente com o próprio dinheiro. Então eu queria lembrar que Celso Furtado também nos chegou e também foi tão assimilado, né, por quem tem pensamento crítico, por ter sido um magnífico escritor, né? E por a obra dele ter permanecido também nessa dimensão, do meu ponto de vista, né? Porque um grande ensaísta. E consta que Celso Furtado pensou seriamente em se tornar ficcionista. Então, gostaria que né, sobretudo para Plínio também, sobretudo João e Bruno comentassem se isso não seria um tema relevante, digamos assim, imbricação entre, né, pensadores da sociedade brasileira, sobretudo da República Brasileira, né, e a política econômica concentradora que vem sendo praticada, né. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é André Nepomuceno, sou sindicalista bancário lá de Brasília e também tenho um lado na universidade de teoria literária, participo de um grupo lá na UNB chama Literatura e Modernidade Periférica. E para resumir bem aqui, é um prazer estar aqui, a gente acompanha pelos comunicação do centro e o Celso Furtado. Aqui é o lugar, talvez, um dos lugares mais privilegiados, né, central aí para a formação brasileira. Queria perguntar ao professor Plínio, rapidamente, a resposta, não precisa dar resposta também, não tem tempo, em 20 segundos, assim, resumindo bastante, considerando que está tudo muito difícil, mas, e considerando também que o vinho que nós temos é o vinho da banana, o que você teria a considerar sobre, assim, se temos crescimento pingado ou não, ou involução econômica, dessa nova classe C, D, se tem isso, se tem evoluído, o conceito de batalhadores, né, porque metade da população econômica ativa é informal, mas está ganhando, na verdade, consumo econômico. Se tem valor ou não, mas está ganhando ou não. Eu sou nordestino, por exemplo, eu vejo lá no Nordeste, ao longo desses 10 últimos anos particularmente, que o nosso vinho de banana lá está mudando. Agora é irreal, é ilusão, não tem valor. Qual é o valor que você daria? Na verdade seria isso. Para o professor João Antônio de Paula, falou do Machado, né? Que eu procuro estudar também. E a falta de utopia do Machado, né? E o Celso Furtado escreveu aquela mensagem ao futuro que o Machado estaria lançando aquela utopia encapsulada para o futuro de mais de 100 anos, né? E eu pensei no Darcy, não sei, Darcy Ribeiro, onde é que está essa utopia, né? Porque nós estamos aqui, essa dialética sempre de catástrofe, né? Ou superação, revolução, ou reforma, e pensando o Brasil, que é o nosso Brasil, eu acredito, não sei se a gente tem que ter tanto prurido em ser meio, de certa forma, nacionalista, no outro sentido, né? Onde é que está essa utopia? É Darcy Ribeiro? Qual é a utopia do Machado, que faltou em Machado, do Bloch lá? Quem é que seria esse bloquiano brasileiro? Seja na cultura, ou na economia, ou em outro qualquer lugar. Então, rapidíssimo aqui. Eu vou pegar o pitaco da discussão Furtado e Marx, para discordar do João um pouco aqui. Eu acho que não, eu acho que o Furtado, ele escreve em contraposição à tradição do marxismo. Ele está o tempo inteiro dialogando com a direita, com a esquerda revolucionária, e ele propõe um caminho, digamos, que é dentro da ordem, né, dentro da ordem burguesa. O que ele quer é civilizar o capitalismo. Né? Ele é um crítico radical deste capitalismo selvagem. Essa é a minha visão, mas daria um tema para fazer uma discussão, digamos, mostrando isto. Mas metodologicamente, ideologicamente, eu acho que ele faz uma contraposição, o que não quer dizer que não seja um homem do campo das mudanças estruturais do Brasil. Bom, em relação ao Marcos, que a pergunta não veio para mim, vou só dar um pitaco.
que é importante do Furtado, porque o Furtado é um intelectual público. Então ele tem que ser entendido. O que para nós economistas não é pouca coisa, porque a gente escreve de um jeito que ninguém entende, nem do outro departamento de economia, né? Porque só entende daquele mesmo departamento, né? Nisso os neoclássicos são mais democráticos, porque como eles repetem o que vem de fora, todo mundo entende. Quer dizer, ninguém entende nada, mas todo mundo repete. Em relação ao André, também isso tem que ser discutido com muito cuidado, André. Agora, isso que o pessoal chama de classe média, a gente precisa tomar muito cuidado no Brasil, porque é muita confusão, né? Imagina fazer uma discussão inteligente no Brasil na década de 70, em 72. O senador Saturnino sabe como é que foi isso. Não era muito difícil você fazer uma discussão, era no estilo ame-o ou deixe-o, né? Então, isso que eles chamam de classe média é quem ganha mais ou menos 700, 800 reais. Então, tem o crescimento da prosperidade? Dá. Aumenta um pouquinho o salário, cresce, o governo jogou a população numa política de endividamento completamente irresponsável, e faz essa política de assistencialismo com uma migalhinha que é dada para a população mais pobre, que faz efeito, principalmente nos lugares mais pobres. Agora a questão é, isto é sustentável? As bases todas são sustentáveis? Não, são completamente insustentáveis, mas seria ótimo que existisse muito espaço para que isto fosse discutido, se possível, inclusive com o pessoal do governo, para ver quais são os argumentos, como é que eles acham que isso é sustentável. O dinheiro que está no mercado financeiro, líquido de reserva, passível de estrangeiro, de sair do país, é de 650 bilhões de dólares. É completamente insustentável, né? Se tiver um processo de fuga de capital, o nocaute é imediato. Mas isso é um tema bem complexo, que exigiria, sem dúvida, uma discussão com dados mais tranquila. Bom, a questão da relação Furtado e literatura, eu acho que é enorme, não é? O primeiro livro do Celso Furtado é um livro de contos, né? De Nápoles a Paris, Contos da Vida Expedicionária. A autobiografia mencionada aqui pelo Bruno, né? Que são textos muito bem escritos. Eu escrevi em algum momento, em algum lugar aí, que eu achava importante chamar a atenção para o estilo de Celso Furtado. E eu faço uma comparação muito canhestra, como eu sou capaz de fazer nessas coisas, entre o estilo do Celso Furtado e o estilo do Graciliano Ramos. Eu acho que tem muito a ver, uma certa economia de meios, né? Uma certa força pelo menos, né? Você tira e ao tirar você dá mais força para o texto, né? Você suprime, né? Você contém. Isso é uma coisa muito furtadiana e muito do Graciliano também. Eu acho que você tem toda a razão. Eu tenho certeza, eu já li sobre isso, que o Celso Furtado tinha a intenção de escrever romance, escrever ficção. A Rosa pode confirmar isso ou não. A questão da utopia, eu acho que utopia, e aí eu lembro uma coisa que é pascaliana e também do Goldman, que é a ideia da aposta, né? Quer dizer, utopia pressupõe aposta. Né? E eu acho que o Celso Furtado apostava, quer dizer, né? E aí eu não tenho dúvida nenhuma que quando ele fala em utopia, eu citei o texto dele aqui, está implícito na ideia de utopia, a ideia de uma aposta baseada na confiança que ele tinha dessa energia popular, dessa cultura popular que está aí e que não pôde ainda se expressar em toda a sua riqueza, em todo o seu potencial, porque passa por um processo radical de distribuição da renda e da riqueza, né? Das habilitações, algo que mais tarde ele chamou, naquele livro Brasil, a Construção Interrompida, a distribuição primária da renda, né? A utopia pressupõe que você possa desbloquear essa enorme potencial de criatividade, de invenção que existe aí, e que ele apostava que seria possível ser rompido mediante processos sociais concretos, né? Práticas políticas.
só 2 pontinhos sobre a relação da economia e literatura. Eu digo que também me sinto à vontade para dizer que, além de economista, também sou poeta, tem 2 livros publicados, então não é algo que me toca muito, e que o Furtado também tocava, porque, como disse o João Antônio, o primeiro livro que publicou foi Contos da Vida Expedicionária, logo após voltar à guerra por ter servindo da FEB. FEB também, a meu ver, também tem essa ligação. FEB, Força Expedicionária Brasileira, com Formação Econômica do Brasil. Para mim, então, essa ligação não é por acaso, as coisas não são por acaso. Então, essa relação é muito importante. E muito importante também o tino editorial de publicação dos livros, né? Porque publicava livros relativamente pequenos, mas com frequência constante. Então, publicou mais de 30 livros em 60 anos, então que dá um livro a cada 2 anos, mais ou menos. Então, é uma produção intensa, recorrente, que se reformula e que está sempre lançando algo novo. Então, isso aí é o tino editorial, tanto quanto a capacidade de escrita também.